Então, sem mais demora, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor hoje, no livro de Gênesis, capítulo 3. Eu gostaria de pensar, e de manhã eu tive aqui, é uma experiência nova para mim, estar aqui novamente no mesmo dia. Mas eu gostaria que você deixasse o seu cabelo agora, sem cuidar, seu celular desligado, deixa para namorar depois. Eu gostaria que você me desse a sua atenção. Não para mim, querido, mas para a palavra de Deus, que vai ser ministrada aqui. Que eu quero que você saia daqui edificado. Eu não quero que você saia daqui com confusão, e nem depois para você vir no gabinete perturbar a vida do pastor Manuel. Você me entendeu, queridos? Em nome de Jesus, deixa tudo que você tiver que fazer para depois. Se possível até, não saia. Tá? Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3. A mensagem, dois momentos eu vou ler 2 textos cumpridos. Esse é o primeiro, depois no meio nós vamos ter outro. Eu gostaria da sua paciência, mas eu gostaria de ser bem sincero com você. Eu gostaria que essa mensagem fizesse a diferença no seu coração. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3. Todo mundo, o mínimo que conhece da palavra, vai relembrar do que eu vou ler aqui. Gênesis capítulo 3. Pensa bem acerca do pecado. Diz assim a palavra do Senhor: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele o comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te faz saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele o governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comerdes, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela sustento durante dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos,
e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e do pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estendam a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de que lavrar a terra que fora tomada. Expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Então, como eu disse para os irmãos, eu gostaria de pensar com a igreja acerca desse primeiro texto, a questão do pecado. Não é um título muito agradável, não é muito gostoso falar sobre pecado, mas é necessário, é preciso. Eu fico com dó dos irmãos aqui do louvor, quem veio aqui de manhã, e vai me ouvir de novo. Mas, para a glória de Deus, na graça de Deus, nós suportamos, uns aos outros. Então, quando nós olhamos para a face do pecado, nós temos que olhar de uma forma diferente, querido. Quando o livro de Gênesis, capítulo 3, demonstra a queda do homem, ele nos traz com clareza o que o pecado fez com o ser humano. Você é ser humano como eu. E a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui: o pecado separou eu de Deus, separou você de Deus. É isso que diz no versículo 23. Foi lançado fora do jardim. Então, a primeira coisa que o pecado fez na vida do homem, do ser humano que Deus criou, o pecado fez separação do homem de Deus. Versículo 23. E no versículo número 3, ele afirma: se certamente comer do fruto da árvore, certamente morrerás. Então, quando o pecado entrou, ele fez com que o homem fosse separado de Deus, e também, em segundo, trouxe a morte, não somente física, mas espiritual, principalmente. Então, quando eu digo que nós precisamos olhar para o pecado de uma forma diferente, porque ele tem trazido muito sofrimento, muita dor. Então, primeiramente, o pecado nos afasta de Deus. Gênesis capítulo 3. Em segundo lugar, ele nos leva a experimentar a morte física, porque até então, quando nós lemos a palavra, nós entendemos que o homem não morreria fisicamente também. Mas, principalmente, o homem morreu espiritualmente. Você acredita que nós somos corpo, alma e espírito ou não? Então, naquele momento que Adão pecou, existiu corpo e alma, o espírito estava morto. E o que nos liga a Deus é o espírito. Outra coisa, não temos como ter contato com Deus. É o espírito que faz contato com Deus. Mas ali então, o homem estava morto. O homem se encontrava longe de Deus e morto espiritualmente. Porque certamente morrerás. De manhã eu disse: morreu fisicamente ali naquele momento? Não. Eles foram lançados fora. Mas certamente, Deus não estava somente falando dessa morte física, mas espiritual. Então, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos essas duas afirmações claras para nós. O que o pecado fez comigo e com você? Nos afastou de Deus
e nos matou espiritualmente. E nós nos encontramos mortos espiritualmente. Então, quando eu penso assim, queridos, eu entendo o quanto nós precisamos tomar cuidado com o pecado, ou não dar lugar ao pecado. Da vez você vê o pecado diferente, mas para mim não tem como ver o pecado diferente, sem que ele me traz separação de Deus e morte espiritual. Somente alguém que não tem vida no espírito é capaz de não sentir nada diante da palavra de Deus. Aí então, relembrando que o pecado nos separou de Deus e nos matou espiritualmente. Você já viu o filme de zumbi ou não? Não começou esses dias. Começou em Gênesis capítulo 3. Porque um homem, ele pode nascer do ventre de uma mulher. É a graça de Deus. Mas ele só nasce do espírito de outra forma. Então, quando nós nascemos e fomos sendo criados zumbis. Então, tudo que você vê no mundo, você vê que o mundo vem, né, vivendo uma vida de zumbi a vida toda, desde Gênesis capítulo 3. O corpo anda, a alma funciona, porém o espírito está morto. O pecado nos separou de Deus e nos matou espiritualmente. Lembra aí. Mas aí é muito duro. Aí o povo está andando como zumbi. Eu gostaria de fazer a menção do livro de Efésios, capítulo 2. Presta atenção, querido. Igual eu falei, não mexa no cabelo, deixa o celular para depois. Fica comigo, fica com a palavra. Efésios capítulo 2, versículo 1, a parte A. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 2 Coríntios 5, 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A parte A do versículo também. Presta atenção, querido. Para que houvesse vida no Espírito. Presta atenção. Separado de Deus, morto espiritualmente, vivendo como zumbi. Para que nós voltássemos a ter vida no Espírito, Cristo teve que padecer na cruz do Calvário. E eu estou chamando a atenção sua nessa noite, acerca do pecado. Olha com outra ótica para o pecado, querido. Porque foi o pecado que fez isso. O meu e o seu pecado separou de Deus, morreu espiritualmente e levou Jesus à cruz do Calvário. Se isso não muda nada na sua vida, realmente demonstra o quanto somos mortos espiritualmente. Para que eu e você, querido, para que nós tivéssemos novamente vida, isso não começou nada em nós. A palavra de Deus diz que Deus começou o processo do reconciliar. 2 Coríntios 5, 19. Mas para que nós fôssemos reconciliados, para que nós fôssemos vivificados no Espírito que estava morto, Jesus teve que padecer na cruz do Calvário. Então, quando eu olho para a miséria do meu pecado, isso precisa me comover, isso precisa trazer mudança na minha vida. Pois aí eu vou entender o que a força do pecado tem. Separou-nos de Deus, matou-nos espiritualmente e levou Jesus à cruz do Calvário. Não temos como viver indiferente dessas coisas, querido. Primeira Pedro 2:24, a palavra de Deus disse: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro,
os nossos pecados. Eu sempre gosto de lembrar, querido, às vezes você já viu pessoas sofrendo muito, com muitas chagas, muitas dores, muitas coisas ruins, com muita dificuldade, assim como nós vemos alguns apóstolos morreram, foram mártires por causa do evangelho. Mas sabe qual a diferença da morte de Jesus, independente da cruz, da madeira? É que estava sobre ele o meu pecado, o pecado do mundo inteiro estava sobre ele. Há uma grande diferença, querido, entre carregar uma madeira ou ser crucificado, porque lá naquele mesmo lugar, outras pessoas foram crucificadas, mas nenhum deles estavam carregando o pecado da humanidade inteira. Então Jesus, o Cristo, ele carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então como que nós vamos olhar, qual a ótica que vamos olhar para o pecado, querido? Eu disse de manhã, nós não podemos andar de braços dados com o pecado, na prática do pecado, sabendo dessas coisas. Eu anotei uma frase, Douglas Gonçalves, que diz assim: eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas eu também não estava no Calvário e herdei a graça. Talvez você fale assim, mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Realmente, parecia que não tinha nada a ver, mas ele é o pai da humanidade. Quando ele pecou, nós, cada dia que nós nascemos, cada vida que nasce, querido, ela nasce no pecado. Não sei se você já é pai ou mãe, a criança não precisa ter muitos meses de idade, que você vê nela, ela nasce egocêntrica. É o pecado original, querido. Então nós herdamos o pecado de Adão, o pecado original. Porém também, do decorrer da vida, nós praticamos o nosso pecado voluntário. E esse pecado, querido, nos traz separação de Deus, morte espiritual, e levou Jesus à cruz do Calvário. Eu achei interessante essa frase de Douglas Gonçalves. Uma coisa que eu faço uma observação, que ele diz que ele herdou a graça. E eu não ensinaria isso, porque a graça não é de graça. Pensa comigo, a graça não é de graça. Herdar é o quê? Você não fez nada, né? Simplesmente você recebeu a graça de Deus sem tomar nenhuma decisão. E não é assim. Jesus fez todo o sacrifício perfeito, único e suficiente para derramar a graça sobre nós. Cabe o que fazer? Reconhecer esse sacrifício, arrepender dos seus pecados e entregar a vida para Jesus. Então não é herdado. Não é herdado. Eu preciso tomar minha decisão. Não é automático. Lembra sempre, querido, não é automático o que Jesus fez. Ele fez a parte dele. Precisa de eu fazer a minha. Reconhecer o sacrifício e fazer a minha entrega. De manhã, eu deixei uma palavra em 1 Coríntios 7,14. 1 Coríntios 7,14, Paulo está escrevendo aos casais. E ele coloca uma definição no versículo 14, dizendo, presta atenção, ele diz assim: o marido incrédulo, no convívio da esposa crente, é santificado. Ou, a esposa incrédula, no convívio do marido crente, é santificado. De outra sorte, né, os seus filhos seriam, né, impuros, porém agora são santos. Presta atenção nessa palavra, querido. Presta atenção nessa palavra. O que o pecado fez? Trouxe morte espiritual.
Então, todos os filhos que nascem, ele nasce morto espiritual. É morto espiritual. Qual que é a responsabilidade minha e sua como pai e mãe? De crer. Ele fala, aquele que crê, se o marido crê ou a esposa crê, o filho é santificado. É ou não? Ao contrário disso, é impuro. Qual que é a minha responsabilidade e a sua? De crer. Então, da vez você olha lá para a ótica humana, fala assim, nossa, mas morreu o fulano, uma criança, coitadinha, né? Tinha a vida toda pela frente. Está entendendo? Aí você começa a perceber que Deus não julga igual nós julgamos. E eu quero levar você a pensar sobre o pecado nessa noite, querido. Então, voltando aqui ao texto de Paulo. Paulo diz que o marido convida a mulher crente, ele é santificado. A esposa incrédula no convida o marido crente, ele é santificado. E os filhos, sendo assim, né, tendo um crente na família, um crente na casa, a criança é santificada. Até que dia? Tem data para vencer esse negócio. Qual que é o nosso papel, querido? Essa semana nós estudamos o capítulo 10 do livro de Homem de Verdade, e ele trazia a responsabilidade do homem de ensinar aos filhos a palavra do Senhor. Então nós precisamos ensinar os filhos no caminho do Senhor. Até quando ele entender para que ele toma a posição dele em Cristo. Uma vez que ele entenda e entrega a vida para Jesus, o meu justificar acaba e começa ele viver na graça de Deus, mediante a fé dele em Cristo. Está entendendo? E aí ele foi vivificado no Espírito. Mas até ali eu tenho responsabilidade. Porém, e se eu ensinar tudo? E ele chegar no ponto, pai, eu decidi que não quero esse Jesus do Senhor. O que ele está dizendo? Eu quero continuar sendo morto espiritualmente. É assim que acontece, querido. Nós sabemos que Deus não é vô. Deus é pai. Quando eu olho, querido, para essas situações, eu lembro o desespero que algumas pessoas têm de tipo assim, o que nós conhecemos da palavra, que quando nasce uma criança, nós precisamos levar ao Senhor, consagrar ao Senhor, nada além disso. Mas nós vemos muitas vezes o desespero, aquela angústia danada, porque a pessoa não conhece a palavra, não tem entendimento, aí a pessoa quer levar além do que é uma apresentação. Da vez a pessoa até já sai e já quer, fala, eu preciso batizar a criança. Por quê? Você já perguntou para uma pessoa que tem vontade de batizar uma criança quando nasce? Porque ela acredita que se ela morrer criança daquele jeito, ela vai ficar pagã. Enquanto a palavra de Deus, em Paulo escrevendo a 2 Coríntios 7,14, diz que a minha fé o santifica até que ele venha crer, meu irmão. Você entendeu? Até que ele possa crer, até que ele possa ter entendimento. Então nós precisamos compreender, querido, que nós nascemos no pecado. E nós nascemos separados de Deus. Nós precisamos um dia da nossa vida reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Pedir perdão dos nossos pecados, entregar a vida para Ele, para que Ele em nós, começando a habitar em nós, nos vivifique o nosso espírito, que está morto. Senão, você vai andar igual eu andava alguns anos atrás, igual um zumbi. Sem o espírito, morto espiritualmente. E nós não nascemos para isso, querido. O que Deus tem feito por nós, para que nós não venhamos a continuamente andar como zumbi, nós precisamos receber isso, querido, em nome de Jesus. Eu não sei se tem alguém que nos visita nessa noite, talvez tenha alguém aqui nessa noite que gosta de igrejas, participa de alguns eventos, mas nunca entregou sua vida a Jesus. Talvez tenha no nosso meio, pessoas que nasceram no lar cristão, mas nunca entenderam, né, como podemos viver, como estamos e como Deus quer que nós vivamos. E eu vou te dar a oportunidade no final dessa palavra, querido, para você, que talvez nunca entregou sua vida a Jesus, talvez que você nunca entendeu o quanto o pecado é destruidor, o quanto o pecado
relembrando, te separa de Deus, te faz ficar morto espiritualmente. E esse pecado, querido, levou Jesus à cruz do Calvário, para que você tivesse vida nele, novamente. Mas se você não entendeu, ou se você deixou, ou não quer receber tamanha dádiva de Deus, você está decidindo continuar morto espiritualmente. Eu não sei se eu já disse isso. Um ser humano morto espiritualmente jamais entenderá as coisas espirituais. Só pode discernir as coisas espirituais espiritualmente. Na nossa vida carnal, nós não conseguimos discernir as coisas espirituais. Por isso que tudo vira loucura. Fica uma coisa estranha. Mas como que eu vou compreender isso? Quando eu vou entender isso? Deus não está pedindo para você entender, querido. Mas quando você recebe o Espírito Santo do Senhor na sua vida, você é vivificado no Espírito, você começa a entender as coisas espirituais. Muitas vezes você pode olhar para mim e dizer, mas o pecado para você, irmão Toninho, e para mim é relativo. Relativo. Da vez o que é pecado para você não é pecado para mim, da vez o que é pecado para mim não é pecado para você. Eu até acredito nisso, querido. Mas você sabe o que eu deixo no coração de vocês? É que para Deus, o que era pecado ontem, é pecado hoje e sempre será pecado. Quem vai me julgar e julgar você é Deus. Não é o que você acha ou o que eu acho. Então nós não podemos dar o luxo, queridos, de viver uma vida promíscua de pecado. Então, se você está aqui nessa noite, eu quero encerrar essa primeira parte. Se você está aqui nessa noite e você entendeu, eu falei, então eu nunca entreguei a minha vida para Jesus. Eu estou morto espiritualmente. Eu quero ser vivificado no Espírito, porque eu quero viver essa presença de Deus. Lembra aí. Daqui a pouco eu vou te dar a oportunidade para você se manifestar em nome de Jesus. Agora eu quero pregar, deixar o resto da mensagem para a igreja, a partir de mim. Para a igreja, a partir de mim. 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Nós somos resgatados, lembra sempre, resgatado pelo sangue. Lembra sempre desse versículo, resgatado pelo sangue, igreja. Efésios 5, 26 e 27. Efésios 5, 26 e 27. Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 26 e 27. Nós temos aqui o que a igreja vive hoje. Fomos resgatados pelo sangue de Jesus e fomos lavados pela palavra. Fica comigo. Não dorme, não. Fomos resgatados pelo sangue e lavados pela palavra. Você é igreja? Então você está assim. Porém, querido, esse foi o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, para que eu pudesse ser resgatado e lavado pela palavra. Agora eu gostaria que você, se você tiver a sua Bíblia, você abrisse em 2 Pedro 2.
porque esse texto você vai querer ler em casa, depois, com certeza. Segunda Pedro, capítulo 2, todo ele, é o segundo texto grande que eu disse para os irmãos. Fica comigo. Vamos lá, sem mais demora, diz assim a palavra do Senhor, 2 Pedro capítulo 2, presta bastante atenção na palavra. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quanto fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamantes na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultérios e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercido na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviam, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens
aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, torna-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém? Esse é o segundo texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja acerca do pecado. Lembra do que eu estou falando? Estou falando daquilo que o pecado trouxe, daquilo que o pecado representa. Eu vou recapitular, para você não esquecer. O pecado trouxe separação de Deus, trouxe morte espiritual e levou Jesus à cruz do Calvário. Não esqueça disso, não esqueça, grava aí, segura aí. Agora, para mim que sou igreja, para você que é igreja, 1 Pedro 1, 18, 19, nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Em Efésios 5, 26 e 27, nós somos lavados pela palavra de Deus, para apresentar como igreja gloriosa, santa, sem mácula, sem ruga, diante de Deus. Temos como ficar de braços dados com o pecado, conhecendo tais coisas ou não? Tem como nós continuarmos sendo praticantes de iniquidade, sendo praticantes de pecado? 1 João diz: se dissermos que não temos pecados, a verdade não está em nós. Não é? Mas diz também: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual a diferença de dissermos que somos pecadores e a diferença de estarmos na prática do pecado? Há uma diferença muito grande. Muito grande. Pois para nós é claro entender que somos pecadores, segundo a palavra de Deus. Mas aqui eu quero pensar com você que nós não podemos dar o luxo na nossa vida de viver na prática do pecado, de braços dados com o pecado, no convívio com o pecado, achando que o pecado é coisa normal, todo mundo pratica, todo mundo faz, é normal. Essa é a grande diferença, saber que somos pecadores, mas remidos pelo sangue e lavados pela palavra. Há uma diferença muito grande, querido, dessa vida de pecado em continuidade, todo o tempo em pecado, saber que está pecando e continuar pecando. Sabe uma coisa que me entristece muito? Quando eu estou no meio de pessoas cristãs, e nós começamos a contar histórias, relembrar alguma coisa, e aí sempre aparece alguém na roda, e começa a contar a história do seu passado. E você vê que é pecado, o que ele cometia era pecado, e ele conta com satisfação, com alegria, dá risada. Querido, ou essa pessoa nunca entendeu para onde que o pecado estava levando ela, ou ela nunca se converteu. É isso que eu tenho no meu coração. Porque, querido, do momento que eu entendo a palavra de Deus, uma vez ignorante, sem conhecimento é uma coisa. Do momento que eu tenho conhecimento do que o pecado fez na minha vida, jamais eu posso conviver com ele. Jamais eu posso ter vida vivendo debaixo de pecado. Porque, lembra que eu te falei, lembra que a palavra nos reafirma todo o tempo.
O pecado nos separa de Deus. O pecado nos matou espiritualmente. E o pecado levou Jesus à cruz do Calvário. Não esqueça disso, querido. Em nome de Jesus. Então, como que eu tenho condições de dar legado ao pecado na minha vida? Deixar o pecado dominar a minha vida? Não tem como, querido. E aqui então, o texto, presta atenção, o texto diz, para você chegar no final da mensagem, entender, falar, não, eu realmente, se eu ainda estiver na prática de algum pecado, eu preciso abandonar. Lembra do texto que eu li agora, 2 Pedro, capítulo 2. Ele diz que Deus não poupou os anjos. Presta atenção. Deus não poupou os anjos, antes lançou nas trevas, para juízo. Eu acho que é claro para todo mundo, mas se não for, eu quero deixar claro. Esses anjos que a Bíblia está dizendo, são hoje os demônios e o capeta. Está entendendo? Deus não poupou. Eles eram adorador de Deus. E quando eles pecaram contra o Senhor, Deus lançou ele nas trevas, para juízo. Não poupou o anjo, presta atenção. Ele não poupou o mundo antigo, presta atenção. Tirou Noé e a sua família, e acabou com o resto no dilúvio. Presta atenção, ele não poupou os anjos, não poupou o povo antigo. Ele não poupou Sodoma e Gomorra. Tirou Ló e acabou com a cidade de Sodoma e Gomorra. Por causa do que, querido? Que ele fez isso? Com os anjos. Porque os anjos pecou. Porque o mundo antigo pecou. Porque Sodoma e Gomorra pecou. Ele não poupou, querido. Então eu não tenho como viver como cristão hoje na prática do pecado. Lembra sempre, ele não poupou. A não ser que você acha mais importante do que esse povo aí, do que os anjos que adoravam ele, ou do que o povo antigo, ou do que Sodoma e Gomorra. Talvez você se sente mais importante e fala assim, não, comigo é diferente, pastor Toninho. Comigo o negócio é diferente, né? Eu dou um jeitinho, né? Eu sei que você é brasileiro. O problema é que com Deus não tem jeitinho. Esse é que é o problema. O negócio com Deus é andar em santidade. Em santidade. Com Deus não tem como dar jeitinho. E aí, sabendo disso, agora eu quero levar você a aprofundar mais. Quem mais que você lembra que ele não poupou? Ele não poupou o único filho. Ele não poupou Cristo, querido. Ele não poupou Jesus da cruz do Calvário. Por causa do nosso pecado. Agora não fica eu achando que eu posso bancar de bonitinho, né? De salvo pela graça, e tudo pode continuar pecando, se ele não poupou nem o filho. Você imagina se eu posso continuar pecando, depois de conhecer a verdade, depois de ser lavado, depois de ser purificado. Eu posso continuar na prática do pecado, como se nada tivesse acontecido? Não, querido. Nós não podemos continuar na prática do pecado. Ele não poupou o filho. Da vez você se sente mais amado do que o filho unigênito, né? E nós somos amados mesmo, querido. Nós somos amados. Ele demonstrou esse amor em Cristo, dando Jesus para que eu e você tivéssemos salvação. Isso precisa mover em nosso coração, querido. O desejo de ser santo, de apresentar santo diante do Senhor.
Isso precisa nos constranger de tal forma que tudo que viemos viver é aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que glorifica, aquilo que exalta ao Senhor. Conversando com o pastor Alessandro essa semana, e falando da luta, dos desafios que nós encontramos. Fazemos eventos, fazemos alguma coisa boa, mas não aparece muita gente. E conversando com ele, ele fala, irmão Toninho, o que eu sinto, porque Deus capacita, os que eles chamam. Não é falta de capacidade, Deus capacita. Será que é preguiça? Será que é vergonha? Tudo isso Deus pode mudar. Mas aí uma coisa que preocupa muito, eu quero falar aqui, e eu acredito que eu tenho liberdade de falar, o que preocupa muito o coração do pastor Alessandro, com certeza é o que preocupa o pastor Manuel. Será que não é o pecado que não deixa o homem fazer o que deve ser feito? Porque quando nós sentamos numa roda, é confrontante a palavra de Deus. E nós chamamos para sentar na roda com a gente, no discipulado, na mentoria, e aquilo vai confrontar, a palavra vai trazer confronto. Mas quando nós estamos no pecado e na prática do pecado, muitas vezes nós não gostamos de ser confrontado para ser curado, para ser transformado, para ser liberto, para abandonar a prática do pecado. E muitas vezes as pessoas não aparecem. Isso tem preocupado o coração dos seus pastores, dos nossos pastores. Querido, nós não somos igreja lavada e remida pelo sangue, pela palavra do Senhor, para continuar na prática do pecado. O pecado, querido, ele tira a sensibilidade do espírito. E quando você pratica um pecado, ele dá luz a outro. Aí você perde a sensibilidade e pratica outro tipo de pecado. E a vida vai ficando assim. E daqui a pouco você não se reconhece, nem mais como cristão. É isso que nós entendemos na palavra. Então, e o pecado faz o quê, querido? Ele nos dá vergonha, nós sentimos inseguros. Está entendendo? Vamos fazer tal coisa. Ah, irmão, mas eu não sinto, não sei o quê. Pá. Sempre arruma desculpa. Por quê, querido? Certamente, meu amado, vai ter alguma coisa encoberta aí. Porque Deus quer usar, Deus chamou, Deus quer usar, Deus está capacitando, Deus tem obra para ser realizada. Então, o que está acontecendo? Mas uma coisa que eu tenho certeza, querido, o pecado nos envergonha, o pecado nos faz, realmente ficar constrangido, afastado, escondido, porque é isso que o pecado traz. Então ele não poupou, lembra sempre, querido, Deus não poupou nem o Filho. Então temos que tomar cuidado, querido, cuidado com o pecado, cuidado com o pecado. E aí então, eu quero me adeter agora aqui no versículo 20 ao 22. 2 Pedro, que nós lemos, agora o versículo 20 em diante. Diz assim, versículo 20: portanto, se depois de terem escapado, presta atenção, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, torna-se o seu último estado pior do que o primeiro. O que a palavra está falando, querido? Uma vez que você é lavado, você reconheceu o sacrifício de Jesus, uma vez que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você recebeu a purificação pelo sangue e pela lavagem da água da palavra. Você voltar à vida de prática de pecado, o seu segundo estado se torna pior do que o primeiro. Qual que era o primeiro estágio que você estava, querido?
morto espiritualmente, longe de Deus e praticando todo tipo de iniquidade. É a Bíblia, querido, eu não estou falando de mim, é a Bíblia que está dizendo. Então, querido, uma vez lavado, uma vez remido, não vamos dar o luxo de continuar na prática do pecado, querido. Vamos continuar? Pois, 21, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Antes não conhecer, antes ser ignorante quanto às coisas de Deus. No versículo 22, com eles aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro. Por que adágio, querido? Vamos lá para a aula. Isso é uma reafirmação de Provérbios 26. Tá? Esse termo aqui do texto de 2 Pedro, capítulo 2, é uma referência sobre Provérbios 26. E ele diz assim: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se o lamaçal. É assim que Deus vê, querido. É assim que a palavra nos mostra. Qual é a visão que Deus tem para aquele que já foi lavado, para aquele que já foi justificado, purificado. Se eu volto à prática dos pecados, eu sou conhecido dessa forma. Conhecido como um cachorro que voltou ao seu vômito e comeu de novo. É aquela porca limpinha que foi lavada e agora voltou ao lamaçal. É assim que eu sou conhecido, querido. Quando eu volto à prática dos pecados, uma vez lavada. Querido, nós não temos como condições nenhuma de uma vez conhecedor da palavra, da graça de Deus, continuar na prática do pecado. Eu já demonstrei para você o que o pecado faz. O pecado nos separou de Deus. Ele nos matou espiritualmente, para que nós venhamos voltar novamente a ter a vida espiritual viva. Jesus teve que morrer na cruz do Calvário, a fim de que eu e você pudéssemos reconhecer o sacrifício, arrepender dos nossos pecados e fazer uma decisão de entrega da nossa vida a Jesus, para que novamente fôssemos vivificados. Agora, uma vez feito tudo isso, lavados, remidos, estando com Deus, nós não podemos voltar à prática do pecado, querido. Viver do lado do pecado. De manhã eu ainda lembrei do livro de Romanos, capítulo 1. Os irmãos podem ler em casa depois, mas você vai comprovar o que eu estou dizendo. Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos e dizendo a eles que por causa que vocês deixaram de adorar o Criador, passou a adorar a criatura. Eu vos entreguei as tais paixões, infâmias, para que vocês se degradem entre um e outro, homem com homem, mulher com mulher, tornando todo tipo de pecado sexual. E aí então ele faz uma lista de um monte de pecado e ele termina o texto dizendo: não somente não herdarão o reino dos céus o que tais coisas praticam, mas também aqueles que apoiam. Queridos, isso é um ponto muito sério nas nossas vidas. Muito sério. Ah, mas eu não sou, nossa, eu sou crente, sou uma bênção, moço de Deus, glória a Deus, santificado, lavado, amém, glória a Deus. Mas talvez você é um apoiador do pecado de alguém. Lê depois Romanos. Não somente aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, mas aqueles que apoiam. Queridos, eu falei de manhã cedo que antigamente eu era criança, muitas vezes ouvia falar de divórcio, né? Aí era aquele escândalo, né? Aí falava assim, o rapaz, né,
pegou a moça e fugiu com a moça, e eu ficava ouvindo, né? Aí depois, alguns casos, a fulana apaixonou por um rapaz, a moça branquinha, apaixonou por um rapaz negro, e o pai deserdou ela de casa, né? Aquela coisa esquisita, né? E aconteceu muitos casos desses, assim, e aí tal, a gente fica naquela situação, né? Mas aí depois com o tempo foi chegando, foi se aproximando, aí começou a aparecer, né? O homossexualismo, né? E aí muitas vezes os pais, nossa Deus, né? Eu não aceito meu filho desse jeito dentro da minha casa, expulsava, e virava aquela coisa, deserdava o filho por causa dessas práticas, né? Então, não é isso que eu estou querendo falar para você, querido. Porque se você deixa de amar o pecador, você está indo contra a palavra de Deus. Você precisa amar o pecador. Presta atenção. Você precisa amar o pecador. O que o abençoado que está do seu lado, na sua convivência, ele precisa saber é que aquilo que ele está cometendo, que aquilo que ele está tomando a decisão, está levando ele ao inferno. E mostrar para ele que Deus tem uma vida muito diferente para ele. Esse é o seu papel, esse é o meu papel. Pois quando eu não faço isso e abraço a pessoa, ainda muitas vezes, quando a gente ouve, não, o importante é você ser feliz. Meu querido, toma cuidado. Toma cuidado com certo tipo de apoio que você dá para alguém. Você está indo contra a palavra do Senhor. E há juízo para isso. Então, não somente aqueles que praticam, mas também aqueles que apoiam. Tome cuidado, em nome de Jesus. Então, ame o pecador, querido, mas deixe bem claro para ele que aquilo que ele está cometendo está levando ele ao inferno. Mas que Deus tem um caminho muito diferente. Deixe isso claro, querido. Não tenha medo de deixar isso claro. Não coloque o sangue dele sobre a sua vida, apoiando ele nos erros. Em nome de Jesus. Porque você sabe, você já entendeu o que o pecado faz na minha e na sua vida. E eu gostaria de contar um triste testemunho do que eu tenho vivido nos últimos 1 ano para cá. Tenho tido umas experiências com pessoas desviadas, com pessoas que estão longe do caminho do Senhor. E várias delas, querido. Eu não tinha em outros tempos alguns relacionamentos assim. E nos últimos tempos tem tido relacionamento assim. E uma coisa que eu tenho pedido para Deus, que Deus continue me usando para abençoar essas vidas. Mas, querido, como eu disse de manhã cedo, é muito triste você ver uma pessoa que já foi lavada, que já entendeu, foi lavada, foi resgatada pelo sangue de Jesus, foi purificada pela lavagem das águas, e a pessoa está distante do Senhor hoje. É a coisa mais difícil do mundo, querido. É inaceitável, não tem como se explicar uma situação dessa forma. É pessoas que Deus tem colocado diante de mim, nesses últimos tempos. Querido, eu estou falando de pessoas que eram membros, eu também estou falando de pessoas que eram envolvidas, pessoas que Deus usou para fazer milagres. Eu estou falando de pessoas, querido, que abriram porta de igreja, e muitas. Eu estou falando de pessoas, famílias inteiras, que foram usadas por Deus para ministrar em igreja, pastorear a igreja. Eu estou falando de pessoas desses níveis, querido. Querido, é a maior tristeza do mundo. Você não entende como, da onde foi parar a palavra que ela tinha dentro do coração dela. Então aí você vê a miséria que o pecado traz na vida do ser humano, querido. Algum momento da vida dessas pessoas, ela deixou que o pecado dominasse e tirasse ela do foco, de alguma maneira. E levando ela de volta, querido. Assim como o cachorro ao vômito e a porca à lama. Querido, é muito difícil você encarar essa situação e você não ficar constrangido. Querido, tenho chorado com essas pessoas, tenho ministrado a palavra de Deus na vida dessas pessoas, tenho deixado Deus me usar na vida dessas pessoas. Mas você sabe o tanto que é difícil, o coração cauterizado. Você vê que a pessoa verbaliza que quer voltar na fé, mas as atitudes, querido, as ações não condizem com isso.
É muito triste, querido. É muito triste. Então não tem como eu vir aqui hoje, de frente nesse púlpito, olhar para você que é a igreja, e dizer que dá para andar de mão dadas com o pecado. Não dá, querido. Não dá. Não deixe que o pecado te traga. Não deixe que o pecado tire a sensibilidade que você recebeu. Não deixe, querido. É muito triste. E aí você olha para as pessoas que eu tenho conhecido, e você fala dela voltar. Eu perguntei para elas, eu falei assim, mas e aí, que dia, como? É hoje. Eu falando para ela, mas tem que ser hoje, querido, o amanhã não existe. Você saber que amanhã não existe. E essas pessoas vêm 5 anos, 8 anos, 10 anos, dessa maneira, querido. E Deus está dando graça, derramando graça, oportunidade na vida dessas pessoas, para que elas retornem à fé. Mas parece que cada dia que passa vai ficando mais distante, mais longe. E vai colocando mais contaminação, porque quando você vê a palavra de Deus referir ao cão que voltou ao vômito, e a porca que voltou ao lamaçal, querido, é muito forte. Isso tira a sensibilidade, querido. Você lembra quando eu falei para você que quando estamos espiritualmente mortos, somos como zumbi? É isso que vemos, querido. É isso que vemos numa pessoa quando está distante de Deus. É muito triste, querido. E nós precisamos realmente dar um passo fora, deixar de lado o pecado, querido. Deixar de lado a prática do pecado. Deus quer que nós vivemos uma vida santa, uma vida que dignifica. Em nome de Jesus. Eu gostaria, nesse momento, agora é aquele momento que eu falei no começo. Se você está aqui, e o amanhã não existe para você, você entendeu que você ainda está igual zumbi, igual um dia eu estive, vivo, mas morto espiritualmente, sem vida com Deus, não tem entendimento das coisas espirituais. E você entendeu essa noite que sem o que Jesus fez, sem o seu reconhecimento do que Jesus fez, sem o seu perdão, sem que Jesus derrama do Espírito vivificando, você não tem vida, mas que nessa noite você entendeu e você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Nessa noite, eu gostaria que você manifestasse, erguendo uma das suas mãos nessa noite. Eu vou te dar essa oportunidade nesse momento. Se tem alguém no nosso meio que entendeu essa mensagem, eu gostaria que fizesse essa declaração erguendo uma das suas mãos. Eu vou entender que você está entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Tem alguém no nosso meio nessa noite? É uma oportunidade única, querido, porque amanhã nós não sabemos se nós estaremos vivos fisicamente. Amém? Mas não insisto, isso é com você. A minha decisão eu tomei em casa. Quando o pastor Manuel fez o apelo aqui na frente, eu não via a hora do pastor terminar a mensagem, assim como você não está vendo a hora que eu terminar essa mensagem, para você ir embora. Mas eu não via a hora do pastor terminar a mensagem e fazer o apelo para mim vir à frente, porque eu tinha decidido lá em casa que a minha vida teria que estar viva diante de Deus. Pois se eu morresse daquela forma, eu não herdaria o reino de Deus, mas o inferno. Mas o que Deus fala para você, da vez você está aqui nessa noite, da vez por algum motivo você desviou, você está andando em outros caminhos, você deixou a fé, apostatou da fé, e você nessa noite entendeu o que o pecado pode fazer, o que o pecado já fez, e você deseja estar aqui, vir aqui à frente, renovando a sua aliança. Eu vou convidar você que é igreja, você que já entendeu, se você deseja vir à frente, eu gostaria de relembrar você. Na parábola do filho pródigo, na figura de Deus, o pai diz que deu roupas novas. Se nós estamos longe, sujos, comemos o vômito de volta, ou lameamos na lama,
Deus quer nos dar roupa nova, nos purificar. Lembra disso, querido? Ele também quer nos colocar um anel no dedo, que simboliza, querido, uma aliança eterna na presença dele. E Ele quer colocar uma sandália nos seus pés, para que você anda segundo o Evangelho, todos os dias da sua vida daqui para frente. Eu convido você, igreja, para ficar em pé nesse momento. E se você se encontra de alguma maneira, que você deseja que eu esteja orando por você, se você quiser se manifestar vindo à frente, por algum motivo, eu estarei orando nesse momento, encerrando esse culto. Amém? Se você tiver algum motivo que poder estar aqui, ou seja, se reconciliando, ou entregando a sua vida a Jesus pela primeira vez, que você esteja vindo aqui à frente. Amém? Pela posição dos irmãos, eu entendo que está todo mundo na graça, está todo mundo abençoado. E nesse momento eu convido você a orar comigo. Amém? Fechando os seus olhos, busque a presença do Senhor. Pois talvez você se encontre ainda realmente. Eu sei que é duro a gente reconhecer o pecado, e reconhecer diante de Deus o pecado, e declarar que estamos pecando e precisamos de arrependimento. Talvez é difícil para você reconhecer isso, mas no seu íntimo, nessa noite, você tem a oportunidade de reconhecer o pecado na sua vida, pois você vê na sua vida a própria destruição. Peça ao Senhor perdão do seu pecado, busque ao Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso. Está aqui a tua igreja, Pai, reunida nesse lugar. E creio, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, é aquele que nos amou primeiro e nos deu da graça do Senhor, ó Pai, para que pudéssemos, Senhor Deus, amar ao Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que a maior prova de amor que podemos declarar para o Senhor é quando nós vivemos em obediência à tua palavra, nos afastando do pecado, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra nos ensina: sujeitai a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que o Senhor, ó Deus, ajuda cada um de nós a aprender a se sujeitar ao Senhor, orando mais, lendo mais Bíblia, jejuando mais, consagrando mais, Senhor, para que nós possamos alcançar vitória naquelas fraquezas que nós temos, naqueles momentos que nós praticamos o pecado. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, e a tua vontade a tua ordem sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Pai, e o Senhor nos alerta poderosamente: sem santidade é impossível ver ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, santifica-nos, ó Pai, a tua igreja, santifica-nos, ó Pai, na tua palavra, e que a tua palavra seja, ó Pai, luz para o nosso caminho, ó Pai, e lâmpadas para os nossos pés. Em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor é o Deus que perdoa aquele que arrepende. O Senhor é aquele, ó Pai, que lança no mar do esquecimento todo o pecado perdoado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, pois o Senhor, ó Pai, é aquele que nos purifica de toda injustiça. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a tua igreja nessa noite, e creio, ó Pai, que o Senhor é poderoso para continuar trazendo transformação, libertação, cura, restauração, ó Pai, vida e vida em abundância a teu povo, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, eu peço ao Senhor e clamo ao Senhor nessa noite, ó Deus, e creio, ó Pai, que a tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual foi lançada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, operando o Senhor, quem impedirá? E eu creio, ó Pai, que o Senhor é poderoso, e eu sei, ó Pai, que o Senhor é capaz, ó Deus, de operar, Senhor Deus, os milagres, os prodígios, os sinais e as maravilhas no meio do teu povo, ó Deus, trazendo, Senhor Deus, cura, libertação, dando a eles força, ó Pai, coragem, ousadia, ó Pai, para abandonar a prática do pecado, Senhor, para viver em santidade.
de maneira que glorifica, de maneira que exalta, de maneira, Senhor Deus, que eleva o nome do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, de maneira que alegra o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Em nome de Jesus eu oro, ó Pai, nessa noite, já agradecido ao Senhor por essas vidas e crendo que o Senhor é poderoso para completar a boa obra em nós, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos?